Boas, como é que está isso? Está tudo bem? Meu nome é Gonçalo Novaes e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos plantar pitaias e estas, apesar de não estarem nas melhores condições, até é bom por um sentido, mas já lá chegamos. Vou dizer como é que eu preparo a terra para os plantar, porque eles precisam de ter uma terra bastante arenosa, que não é o caso desta. Vou-te ensinar também como os podes propagar, porque eles só podem estar com uma estaca na vertical e eles têm bastantes filhotes. E dizer-te como mantê-los saudáveis, porque eles no verão e no inverno requerem uns cuidados extra. Portanto, vamos lá começar. Vamos bater umas estacas para os poderes espiar. Bom, agora vamos bater as estacas para estes buracos todos e vamos alargá-los com estas ferramentas. Bom, vamos lá bater estacas. Passo a avisar também que cada caso é um caso e cada caso tem que ser plantado e cortado de certa maneira. Temos que olhar para as plantas e ver o que é que queremos delas, que forma é que lhes queremos dar. Este aqui vou fazer de uma maneira e nos outros vou fazer de outra. Vamos plantar 2 catos por cada buraco. Portanto, vou plantar este e outro, de outro vaso. E o que é que eu vou fazer? Este aqui já não vai crescer por cima, porque está seco e lixado, como vocês podem ver. Este aqui está muito melhor. O que é que eu poderia fazer? Podia cortar este e tentá-lo propagar sem raiz, que dava para fazer perfeitamente. Mas vou aproveitar este aqui para fazer de base e vou plantá-lo até esta altura e vou tentar fazer com que este fique o mais na vertical possível. Este aqui depois, se for preciso, elimino, ou se der outra pernada que esteja bem situada e que vá para cima, se calhar até deixo estar, não sei. Este vai ser posto aqui e vamos começar, olha, pode ser já por este. Tanta coisa que eu trouxe, esqueci-me das luvas, que é o mais importante. Ok, isto é um bom exemplo. Desta raiz e deste cato vem 1, 2, está todo lixado, coitado, 3 e 4. Eu devia ter mesmo trazido luvas. Como podem ver, conseguem pôr este na vertical e este já está muito maior do que qualquer um dos outros. Vamos então cortar estes 3 e deixar este a tomar conta desta raiz toda, porque assim vai crescer até com mais força, uma vez que vamos tirar os outros 3 companheiros dele que estavam a distribuí-la. Portanto, cortamos. Também devia ter trazido outra tesoura, para amor de Deus, o que é que eu vim fazer com isto para aqui? Cortamos, pronto. Tirar isto por aqui. Estas coisinhas todas, vou metê-las neste vaso, porque vai ser transplantado ou propagado, uma vez que não tem raiz. Agora vamos pôr areia à vontade lá para dentro. Ela precisa de muita areia para ficar um solo levezinho e ela conseguir drenar bem a água. E vamos pôr. Isto é opcional, eu tenho aqui à mão, por isso meto um bocadinho de creme de cavalo. Vamos pôr também um bocadinho de terra. Pronto. Nesta mistura que está de cima, ela consegue propagar umas boas raízes e depois, quando já tiver força suficiente, perfura o resto da terra, mesmo que seja barrento, sem problema algum. Agora vamos aqui misturar isto um bocadinho, até com a terra de baixo. Se conseguirmos puxar a terra que vem de baixo ou abrir mais o buraco, é bom, ganhamos espaço. E eu se calhar já pus terra a mais, não faz mal. Pronto, misturamos isto, muito bem misturadinho. Vamos pôr um de cada lado.
Depois temos que os amarrar para eles ficarem na vertical, porque senão eles ficam a tombar. Por acaso não trouxe. O melhor é um bocado de tecido para o gato conseguir alargar e depois estica o tecido à vontade e não fere muito isto. Posso meter aqui braçadeiras, mas não é a mesma coisa. Eu devia ter trazido luvas de fogo. Eu estou a ver estrelas. Pronto. Tiramos um bocadinho a forma do vaso, sem tentar destruir muitas raízes. Metemos isto de maneira a que quando ele suba, ok, consegue-se trabalhar bem. Pronto. É isto que nós vamos ter que fazer com um aço. Portanto, eu vou deixar este aqui e vou trabalhar já neste. Mete-se 2 em cada poste, porquê? Porque eles, se sobreviverem os 2, não vão batalhar, porque as raízes também não são assim por aí além. E depois elas vão procurando espaços novos, por isso não tem problema. E depois, se morrer um deles, não se tem o trabalho de estar a fazer isto. Mas pronto, convém sempre estar a pôr 2 em cada buraco. Bom, estas raízes estão a dar cabo de mim. Deixa-me lá tentar assim. Ok, já saiu à vontade. Pronto, tirar um bocado do formato de vaso, até para as raízes depois expandirem. Se deixarmos o formato do vaso, para além de elas demorarem muito mais tempo depois a desenvolverem-se, quer dizer, basicamente é só isso mesmo. Pronto, o que é que vamos fazer agora? Vamos transportá-la assim para não nos magoarmos muito e vamos metê-la de maneira a que este venha para cima. Exatamente. Portanto, este fica assim e este fica assim. Depois crescem os dois por aí acima. Vou tapar aqui as raízes para reterem a umidade como deve de ser. Depois, quando eles estiverem na vertical, puxo a terra que está do outro lado para cima delas e faço aqui uma boa cama de terra. Pronto, vamos passar agora para outro cato. Eu desleixei-me, já tenho estes chatos, vamos lhes chamar de catos, há algum tempo, aliás há 3 anos. E à medida que foi passando o tempo, eu não os pus da maneira como devia ter posto, protegidos, mas isso já vos explico também. Não fiz isso e cada vez que vinha o inverno, eles com a geada ficavam assim todos lixados, como este está. E o que é que eu fazia? Cortava-os e punha-os noutro vaso e propagava outra vez. Portanto, eu tenho aqui muitos mais do que originalmente fui comprar. Mas ainda bem. Não tem problema nenhum. Pronto. Não é que isto pica mesmo, vocês não estão a ver. Se vocês estão a ver que... Espera aí. Deixa-me lá manuseá-lo de outra maneira. Eu devia tirá-lo pela raiz, mas... Ok. Pronto, ele tem este super comprido que até está saudável. Portanto, eu vou cortar isto e só desta pernada vou conseguir fazer 1, 2, 3, 4 catos, no mínimo. E vou deixar este aqui a alimentar-se de todas estas raízes. Portanto, vou cortá-lo com uma faquinha e deixá-lo cair simplesmente aqui em cima disto. Deixa lá ver se resulta. Oh, maravilha! Bom, vamos lá aqui a outro bom caso que eu vos queira mostrar. Olha este. Pronto, este está todo lixado. Este aqui está bonito e é o mais comprido, mesmo que já tenha uma ligação, porque eles depois fazem isto. Fecham cá em cima ou secam e depois é assim que eles crescem, tanto na lateral como por cima é assim. Vamos tentar não danificá-lo, porque como podem ver não é assim muito resistente. Vamos cortar este aqui. As luvas eram tão necessárias neste trabalho. Agora, quando eu enterrar, vou enterrá-lo com isto tudo tapado. Ele poderá eventualmente ganhar raiz daqui. É muito provável e é bom porque vai ficar com uma boa base, uma vez que eu vou meter na vertical. Vai ganhar raiz daqui. Vou tapar isto para não ficar pior.
e até daqui eles podem ganhar. Ou seja, só ganham das extremidades dos picos, neste caso, ou em sítios que foram cortados. E aqui, isto aqui é o principal, é o que faz magia. Mas vamos lá pôr este. Pronto, misturamos isto tudo bem misturadinho. Deixamos aqui um espaço para um deles. Aqui deixamos outro buraco, vai ser aqui o outro. E agora tiramos daqui. Tiramos as raízes. Tiramos a maior. Tiramos folhas. Vamos rezar para não nos picarmos. Olha, e vou pôr assim. Assim mesmo. Exatamente. E agora vou tapar com esta terra é boa, era a que estava à superfície, não tem problema. Portanto, tapo deste lado, para ele não querer tombar. Isto vai ficar tudo tapado, tal e qual como eu disse, e agora vai ter espaço para este. Já tenho os 3 ensaiados, mais ou menos já viram o que é que eu fiz. Eu depois vou fazer outro vídeo para vocês verem o progresso, tanto na primavera como no verão, e depois vamos chegar ao inverno. Pai, se eu tiver tempo e disponibilidade, vou ver se o está pela primeira vez. Portanto, sigam no canal se vocês não seguem o canal ainda, para não perderem nada disso. E se vocês estão a gostar do vídeo em geral, por favor, deixem o vosso like. Agora vou acabar de fazer o resto. Bom, o sol está-se quase a pôr e eu ainda tenho algumas coisas para fazer antes de ficar sem luz. Já preparei a terra de todos os buracos e já cortei todos os filhotes para levar para lá para fazermos aquilo com calma e com luz. E com luvas principalmente. Bom, tenho isto tudo organizadinho. Já calquei a terra daqueles que plantei. Vou agora pôr um bocado de água e amanhã vemo-nos aqui. Cortamos a ponta para nos facilitar o processo. Cortamos 2 ou 3 dedos, não ainda até à ponta, só mesmo cortar estas saliências. Rodamos. Só depois de rodar é que fazemos esta pequena incisão ao longo do corte que fizemos. E olhem aqui a diferença da cor, já dá para ver. Ali no meio, olha aqui. Portanto, podes vir aqui, mas aqui também deste lado, e agora é só abrir. Ui. Raspas o que sabes que é seiva do cato em si. Okay. Bem raspadinho. E pronto. Aqui tens mais um filhote para propagar. Aqui, exemplo perfeito.
Isto deixem estar, não faz mal nenhum, ele depois eventualmente acabará por crescer daqui ou daqui. Se plantarem isto em vaso e não diretamente no solo, vejam depois qual é que vai ter a melhor posição para ficar na vertical e depois plantem-no deitado. Isto é mais uma daquelas tarefas que sem luvas vai lá vai. Pronto, eu estou a usar uma t-shirt velha. Isto depois, quando vocês quiserem, é só ajustar os catos. Pronto, cá estão eles todos atadinhos. Agora falta só tirar estas coisas dos postes e cortá-los todos para ficarem todos à mesma altura e isto ficar mais bonito. E eles crescerem, ficarem porreiros e começarem a frutificar. É importante agora não falhar com as regras de maneira alguma, que é para eles conseguirem ambientar e não correr nada de mal. E pronto, este foi o vídeo, espero ter-te ajudado de alguma maneira a propagar as tuas pitaias e passa pelo meu canal para veres o resto do conteúdo que eu tenho. Epá, e se quiseres podes começar já por este vídeo que eu te estou a indicar. Um grande abraço e até à próxima.